Ele sabia. Mas quando Daniel soube que a lei estava estabelecida, você acha que ele parou? Aí que ele dobrou a oração, aí que ele foi para a presença de Deus, aí que ele clamava, ele abria as janelas, da sua casa, em direção a Jerusalém, estendia as suas mãos, e ali ele estava adorando o Senhor. Amém. E eles viram aquilo e disseram, não, agora nós pegamos ele. Porque não pode. Eles foram lá até o rei e disseram, ó rei, cadê o edito? Cadê a lei que nós criamos? Que dentro de 30 dias, nenhuma pessoa pode adorar a outro Deus, senão a ti. E essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. Eu fico olhando, irmãos, se fosse nos dias de hoje, o que aconteceria, irmão? Cadê a nossa fidelidade com Deus? Cadê a nossa firmeza com Deus? Qualquer coisa que acontece, não é o motivo de nós pararmos de adorar a Deus. Irmãos, não é momento de pararmos, mas de continuarmos, independente de qualquer situação. Nós precisamos avançar diante de Deus, porque o nosso juiz, o nosso advogado é o Deus vivo. É o Deus vivo. Quanto mais sofre, mais tem que buscar. Eu fico olhando, irmãos. Então ali ele continuou, foi para a cova. Mas, irmãos, mesmo naquela cova dos leões, ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Nas situações, nas lutas mais difíceis, irmão, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra de todo mal. Glória a Deus, aleluia. De todo mal. Não adianta muitas vezes a pessoa pensar, não, ele está sozinho, não tem ninguém por ele. Tem um Deus todo-poderoso, irmão, a nosso favor, para nos dar vitória, para nos dar graça. Então, Daniel sempre olhava assim, o meu juízo é Deus. O que julga a minha causa é o Senhor. Não é o ser humano, irmão, porque o ser humano, ele está rodeado de fraquezas. Por mais que ele pense que ele é forte, que ele é alguma coisa, diante de Deus, irmãos, ele é pequeno e fraco, ele é frágil, como um vaso de barro. Aleluia. É mesmo. Então eu fico olhando, irmãos, mas ali ele foi para a cova, confiando em Deus, sabendo que Deus iria dar vitória. E no outro dia, quando o rei abriu a cova dos leões, ele chegou lá triste, deve pensando assim, será que ele está vivo? Quando ele veio com a voz assim, tão triste, falou assim, Daniel, o seu Deus te salvou? Ele falou assim, o meu Deus enviou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Então fica olhando, irmãos, fica olhando, o Senhor mandou um anjo, o anjo fechou a boca dos leões, irmãos. Eu fico olhando, irmãos, e quando abriu, irmãos, aquela cova e ele saiu, eles glorificaram a Deus, eles exaltaram a Deus. O que aconteceu, irmão? Aquelas pessoas que fez com que ele fosse para a cova, aquelas pessoas foram jogadas para os leões. E a palavra diz que antes dele chegar ao fundo da cova, eles já estavam tudo estraçalhado. Porque Deus, irmãos, Ele cuida daqueles que são seus, daqueles que são fiéis, daqueles que estão
buscando o Senhor. Por isso que a palavra nos diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nada nesta vida, irmãos, né? Somente Deus tem o poder de julgar as nossas vidas, de abençoar as nossas vidas, porque as nossas vidas estão na mão do Senhor. Amém, Jesus. A nossa vida está na mão de Deus. Amém. Amém? Nessa